Muito bem, pessoal. Então vamos aqui ver uma lista de radicais gregos, né, para você ir memorizando, para você ver o significado de cada um. Só lembrando a você que o objetivo é exatamente porque eu sei que você jamais vai parar para ler esses radicais. Dificilmente alguém faz isso. Então você vai ouvindo aí, de repente, você vai memorizando com o tempo, né, em que está assistindo aqui a esta aula. Então vamos ver aqui, nós vamos falar o radical, o sentido e um exemplo, tudo nessa ordem. Então vamos lá, começar então. Tem aqui, ó, aero, radical aero, sentido de ar, exemplo, aerofagia, aeronave. O radical agogo, que conduz, demagogo, pedagogo. Temos algia, ó, dor em uma região, cefalalgia, cardialgia. Anemo, vento, sentido de vento, né? Exemplo, anemógrafo, desculpa, anêmona. Temos antropo, sentido de homem. Exemplo, antropófago, antropologia. Temos o radical arca, sentido de que comanda, monarca, matriarca. O radical arqueo, no sentido de antigo, arqueologia, arqueografia. Ainda o radical grego arquia, sentido de governo, exemplo, monarquia, oligarquia. O radical auto, no sentido de si mesmo, exemplo, autobiografia, autógrafo. Temos ainda o radical bíblio, no sentido de livro, exemplo, bibliografia e biblioteca. Temos o radical bio, sentido de vida, exemplo, biologia e biografia. Temos ainda o radical caco, no sentido de mal, disforme, exemplo, cacofonia, cacografia. Temos o radical céfalo, no sentido de cabeça, exemplo, bicéfalo, microcéfalo. Então vamos ver mais aqui alguns radicais gregos. O radical cito, no sentido de cavidade, célula. E aí nós temos a citologia e o citoplasma. Temos o cosmo, radical cosmo, no sentido de mundo, universo. O exemplo, cosmologia, cosmonauta. Temos ainda cracia, ó, no sentido de poder, democracia, plutocracia. Temos o radical cromo, no sentido de cor, cromogravura, cromossomo. Radical crono, no sentido de tempo, cronologia, cronômetro. Temos o radical dátilo, né, dátilo, sei lá, dedo, datilografia. Temos o radical deca, 10, decaedro, decalitro, exemplo, demo, sentido de povo, democracia, demagogo. O radical di, no sentido de dois, ó, dipétalo, dígrafo. Doxo, no sentido de que opina, heterodoxo, ortodoxo. Temos o radical dromo, lugar para correr, autódromo e hipódromo. Temos ainda o radical etno, povo, raça, ó, etnografia, etnologia. Temos o radical fagia, pessoal, ato de comer, ó, disfagia, antrofagia. Então, continuando ainda nossa lista de radicais, temos o radical fago, no sentido de que come, antropófago, necrófago. Temos ainda o radical farmaco, medicamento, ó, farmacologia, farmacopédia. Filo, amigo, filologia, filosofia, né? Fobia, no sentido de medo, aversão. Fotofobia, hidrofobia. Temos ainda o fobo, no sentido de que odeia, ó, xenófobo, zoófobo. Fono, voz, som. Fonógrafo, fonologia. O radical foto, de luz, fogo. Fotômetro, fotografia. Temos ainda o gamia, casamento, ó, poligamia, monogamia. O radical gastro, estômago, gastrite, gastrônomo. Você pode observar que muitos desses radicais a gente usa no nosso dia a dia sem saber o significado às vezes, né? Gênero, temos aquele que gera, ó, lacrimogêneo, heterogêneo. Geo, terra, geologia e geografia. Gono, ângulo, ó, polígono, pentágono. Temos ainda o grafo, que escreve, ó, caligrafia, biografia.
Então, continuando, ainda tem mais ainda. Ó. Temos o radical M, metade, hemisfério. Temos o hemo ou hematoma, hemato, sangue, olha aí, ó. Hemoglobina, hemograma. Temos ainda o radical hétero, outro, heterodoxo, heterossexual. Temos ainda o hidro, no sentido de água, hidrogênio, hidratar. Temos ainda o hipo, no sentido de cavalo, ó. Hipódromo, hipopótamo. Radical homi ou homo, semelhante, ó. Homeopatia, homossexual. Temos ainda o iso, no sentido de igual, ó. Isonomia, isogameta. O radical latria, no sentido de culto. Idolatria, zoolatria. Então, macro, grande, longo, macróbio, né? Macroeconomia. Temos ainda ó, o mega, no sentido de grande também, ó. Megalópole, megalomania. Temos ainda metria, medida, ó. Antropometria, biometria. Temos ainda o metro, que mede, ó, hidrômetro e pentâmetro. Vamos lá, continuando, nós temos agora o micro, pequeno, ó, micróbio, microscópio. Temos o miria, 10.000, né? Numeroso, ó, miríade, por exemplo. Miso, que odeia, misógino, misantropo. Temos ainda o mito, fábula, mitologia, mitomania. Temos ainda o mono, um só, monarca, monótono. E ainda temos o morfo, que tem a forma de ó, antropomorfo, polimorfo. Temos o necro, morto, necrotério. Nomo, que regula, ó, astrônomo, metrônomo. Temos ainda oftalmo, olho, oftalmologista. Temos o onomato, né, nome, onomatopeia, onomatologia. Temos o orto, correto, ó, ortografia, ortoépia. Temos ainda paleo, antigo, primitivo, ó, paleontologia, pato, né, doença, patogênito, patologia. E aqui para finalizar a nossa lista, não é finalizar ainda, ainda tem bastante. Piro, olha só, fogo, pirotecnia, pirogênico. Temos ainda potamo, que é o rio, ó. Hipopótamo, potamografia. Temos ainda o proto, que é o primeiro, protozoário, protótipo, psico, alma, espírito, psicologia, psicanálise. Temos ainda o ptero, né, que tem asas, ó. Díptero, helicóptero. Temos ainda o quilo, 1000, ó, quilômetro, quilograma, pessoal, desculpa. Rino, né, nariz, ó, rinoceronte, rinoplastia. Temos ainda o escópio, né, instrumento para ver, ó, microscópio, datiloscópio. Ainda temos escópia, ato de ver, macroscópia, microscópia. Temos ainda o sidero, ferro, siderose, siderurgia, sofia, sabedoria, ó, filosofia, teosofia. Tele, longe, ó, telefone. Tel, Deus, né? Tel é Deus. Por exemplo, teocracia, teólogo. Vamos aqui à última lista. Temos aqui, ó, terapia, cura. Então, ó, fisioterapia, psicoterapia. Temos ainda o tono, tensão, tom, ó, barítono, monótono, xeno, estrangeiro, xenofobia. Temos ainda zoo, animal, zoológico e zoomorfo. Ok? Então esses foram alguns, né, radicais gregos, principais, lógico, não existe